Os números do Ibope não batem com os que eu tenho. Nem batem com o sentimento de mudança que está claro nas ruas da cidade. Muita gente vai usar a pesquisa como argumento político para dizer que o jogo está jogado, que a eleição acabou, que não vale a pena continuar com o debate. Eu convido você a continuar a debater para a gente ganhar essa eleição e mudar Juiz de Fora, de verdade. Por isso, eu peço seu voto. Fé na Margarida, fé pra transformar. Nós hoje vamos continuar a nossa conversa sobre mobilidade, planejamento urbano, sobre participação da cidade. Planejamento envolve muita coisa. Por isso é que a gente vai continuar conversando. Mauro, nós não temos até hoje um plano diretor de desenvolvimento urbano. O atraso do planejamento é o que transformou a nossa cidade numa cidade que tem os mesmos de 600 mil habitantes, que tem os problemas de uma cidade de 5 milhões de habitantes, 7 milhões de habitantes, como o Rio e São Paulo. Ou seja, poluição na área central, engarrafamentos completamente impensados para uma cidade dessa dimensão, ruas mal planejadas, tráfego totalmente mal planejado também. O Juiz de Fora precisa urgentemente pensar que transporte público não é somente ônibus, primeira coisa. Segundo, fazer as ligações entre bairros. Você não tem que ir ao centro da cidade, do seu bairro, para poder ir para o outro bairro. Então, a ligação interbairros é essencial para a cidade. O que o Mauro está falando, como doutor em urbanismo, é o mesmo que as pessoas que moram, por exemplo, na Zona Norte ou na Cidade Alta me dizem. Por que não tem uma ligação direta entre a região norte e a Cidade Alta? As pessoas conhecem os caminhos. Por que essa via ela não é priorizada? Ao invés de obrigar, por exemplo, quem mora no Parque das Águas a vir ao centro da cidade para pegar um ônibus para ir para a universidade. As pessoas reclamam disso. A falta de planejamento está claro, por exemplo, em você ter já aprovado um plano de mobilidade na cidade e não ter aprovado um plano diretor de desenvolvimento. É até engraçado. E isso leva, né, Paulinho, a que obras sejam executadas sem discutir a sua priorização. Eu acho que um exemplo claro dessa falta de prioridade, né, quando você analisa a transposição da via férrea em vários pontos da cidade. Ali perto, por exemplo, do Museu Mariano Procópio, quando passa o trem, para o trânsito todo. E o trem passa várias vezes por dia. São obras que a população certamente consideram prioritárias. Então, dentro do planejamento, existe também uma questão de prioridade. O que fazer primeiro? Numa situação com poucos recursos, você tem que usar os recursos de uma maneira adequada e no tempo adequado. Escolher qual obra fazer primeiro é fundamental. Isso eu acho que a população tem que ser ouvida. Esse é um outro problema. Você fazer obra sem perguntar nada a ninguém. Por quê? Porque eu já tenho o projeto pronto, mas isso não pode ser um critério. O critério tem que ser o da necessidade da população. A população tem que ser ouvida. O Estatuto da Cidade define que você não deve fazer nada na cidade sem ouvir a população. Eu queria falar sobre planejamento urbano e transporte, mas eu não posso deixar de falar sobre planejamento urbano e dengue. Você podia falar um pouco sobre isso hoje, Júlio? Ô Margarida, nós sabemos que a dengue ela se concentra mais nos lugares que tem pessoas mais concentradas. Então a falta de planejamento urbano leva com que as pessoas se concentrem, né, e que os casos de dengue se multipliquem. Esse ano que nós estamos terminando é um ano muito triste para a cidade. Nós tivemos quase 18 mil casos de dengue, tivemos 48 mortes. Diante disso, quantas famílias sofreram porque perderam seus entes queridos e quantas pessoas sofreram porque tiveram que acessar os hospitais que não estavam preparados. E nós deveríamos ter, desde a área de planejamento da cidade, mas sobretudo estar preparado para a resposta para a emergência, que nós mostramos que não estamos preparados. Acabamos de ler essa semana no jornal o Ministério Público fazendo uma ação muito importante, cobrando da Prefeitura aquelas ações que ela assinou num termo de ajustamento de conduta e não cumpriu.
o que nos leva à probabilidade de termos uma nova crise de dengue em 2017. E todas aquelas pessoas que já tiveram a doença numa primeira vez podem ter o caso agravado, o que pode levar a uma situação muito mais difícil para a cidade. Falta de planejamento pode gerar congestionamento, ocupação indesejável de espaços urbanos e, no caso da dengue, morte. Planejamento tem a ver com como que nós coletivamente decidimos como é que a gente vai usar o espaço da cidade. Isso é que é governar a cidade. Governar a cidade não é fazer uma lista de obras. Governar a cidade é dirigi-la no seu processo de tomada de decisão sobre como a cidade deve ser. Nós vamos parar de discutir obras físicas e passar a discutir a vida da gente. Essa é a grande diferença entre a proposta que eu estou fazendo aqui, com o endosso de especialistas, com a voz de tantas pessoas da cidade, e a proposta que está disputando comigo essa eleição. São duas propostas totalmente diferentes. Uma é baseada na vida e a outra é baseada nas coisas. Gonzaga, como é que aconteceu esse caso aí, que alguns taxistas dedicados a vida inteira ao táxi acabaram excluídos da licitação? Esse caso foi feita uma licitação para 105 novos carros, mas porém foi feito um outro lado que o pessoal não sabe, que aquelas pessoas que têm 30, 40 anos, que são tetraplégicos, são cadeirantes, que foram prejudicados, porque eles não poderiam participar da licitação. Pois é, Zé Paulo, e aí como é que ficou esse povo? Provavelmente, se não mudar nada, janeiro, fevereiro e março, eles vão estar fora do serviço. Recentemente, a gente teve 25 permissões revogadas de pessoas que estão doentes em hospitais, de pessoas que teve problemas sérios de visão e perdeu a visão, não Pessoas tem como idosas, mais né, dirigir o táxi. Pessoas idosas. A gente tem o caso de uma pessoa que está em coma, ele está internado há quase 4 anos em coma. Ele teve a permissão revogada, foi publicada a revogação da permissão dele. Esta permissão é a única fonte de sustento da família, porque com essa permissão eles pagam o plano de saúde e sustentam a família. Agora ele teve essa permissão revogada. Como que uma pessoa dessa vai sobreviver? E essas pessoas não tinham condição de trabalhar, mas o táxi que dá o sustento para essas famílias. Numa cidade mais humana, não é possível aceitar que pessoas que tenham trabalhado a vida inteira no táxi sejam, no seu momento de necessidade, mais velhos ou doentes, eles estejam excluídos da possibilidade de ganhar a vida. Não é claro para todos nós que quem tem a placa é como se fosse um microempresário do táxi. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas se a pessoa está doente, ela não vai poder dirigir. Não, de fato ela não dirige. E é por isso que ela não pode participar da licitação. Mas a família dela vive disso. Um filho, um genro, uma outra pessoa toca o táxi. Se nós queremos uma cidade em que os idosos, os mais frágeis, sejam respeitados, a gente tem que dar exemplo aí. Nós não podemos permitir essa redução de direitos. Os que ganharam de acesso à nova placa pela licitação são muito bem-vindos ao serviço, mas nós não podemos tratar como lixo aqueles que viveram e trabalharam a vida inteira como taxistas em Juiz de Fora. Nós precisamos descongestionar o centro. Nós temos que implantar ligações interregionais, trajetórias alternativas, ligando a Zona Norte à Cidade Alta, ligando a região Nordeste diretamente à região Leste, sem que seja preciso passar pelo centro da cidade. Mas, além disso, concluída aquela ligação de Coronel Pacheco com a BR-040, ali na altura da Mercedes, isso significa aliviar a Avenida Juiz de Fora, melhorar a vida da Grama, do Parque Guarani, da Granja Betânia. Tem uma outra ligação que pode ser feita no sul da cidade, ali atrás do Carrefour, ligando a BR-040 à União Indústria. Nós vamos tirar todo o trânsito pesado do centro de Juiz de Fora. Isso já foi proposto, isso já foi defendido, isso tem que ser feito. Se nós melhorarmos essas interligações na cidade, usando a BR-040 como nosso anel rodoviário, nós vamos ter um trânsito na cidade mais leve, mais fluido, mais rápido. E você vai perder menos tempo. Venha
fé na Margarida, fé na Margarida, fé pra transformar.